Finalmente aconteceu. O PSG é campeão da Liga dos Campeões pela primeira vez. O primeiro título de uma equipe francesa desde a temporada 92-93 com o Olympique de Marseille, inclusive sobre o Milan, uma equipe italiana de Milão, com a final também sendo em Munique, assim como essa do PSG contra a Inter. A França volta a ser campeã continental e o PSG, depois de todo esse investimento, finalmente chega à sua glória. Então, bora falar um pouco do que foi essa final, esse 5-0, essa humilhação contra a Inter. Então, já peço para você deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e dê aquela força divulgando esse e demais vídeos para ajudar quem tá começando. Cara, pô, foi uma análise pré-jogo e tudo mais, eu esperava uma final mais equilibrada. Desse ponto de vista foi bem decepcionante. Eu achava o PSG favorito, era o meu palpite, mas eu achei que a Inter ia conseguir competir mais. Mas desde o primeiro minuto que se viu foi um total domínio do PSG. É um time que quando o jogo consegue encaixar, quando ele consegue ser superior ao adversário, é um rolo compressor que vai te moer sem dó nem piedade. Foi assim contra o Liverpool e contra o Aston Villa nos jogos de ida, onde os dois times não tiveram resposta, somente aceitaram que somente foram dominados sem ter chance de responder. Apesar do Liverpool ter vencido aquele jogo de maneira inacreditável, mas assim, foi um completo domínio. E o PSG conseguiu ter mais uma atuação de gala no momento que precisava, num grande jogo, num grande palco, dessa vez na Liga dos Campeões. O PSG superou a Inter em todos os aspectos, físico, mental e tático. Fisicamente era um time mais inteiro, o que já se esperava. A Inter já vinha dando sinais de cansaço, desgaste mesmo. E já com a semifinal do Barcelona já se esperava uma Inter, já estava dando sinais de desgaste e até ter tentado três frentes, um elenco mais envelhecido, e isso também custa um pouco. Acho que já existia uma ideia da Inter precisar renovar algumas peças, especialmente meio campo. E acho que também a forma como perdeu a final deve até acelerar esse processo de renovação, essa necessidade de mudanças. E o PSG engoliu fisicamente, até porque aquilo, enquanto o meio campo da Inter tem qualidade, mas aquele não é um meio campo mais envelhecido, que já chegou mais gastado na temporada, o meio campo do PSG voando fisicamente, uma intensidade absurda para pressionar, sem contar toda a qualidade com a bola nos pés. Mentalmente, acho que você vê assim, o jogo os PSG entraram confiantes, acho que quando começou o jogo, o time começa bem, foi dando mais confiança, o gol sair cedo também ajuda, então mentalmente os jogadores do PSG entraram em campo dispostos a ganhar. Né? Não que os da Inter também não tiveram entrado, mas com aquela mentalidade de que a gente não vai perder. Enquanto acho que os jogadores da Inter não esperavam, não estavam preparados para tamanho domínio. E ter tomado dois gols até querendo cedo, acho que foi um golpe duríssimo demais. O PSG pôs a Inter contra as cordas e a equipe de Milão não teve resposta alguma mentalmente. E no segundo tempo, depois do terceiro, aí a Inter foi desesperada para ataque. É aquele momento, o time totalmente desesperado, não conseguiu pôr a cabeça em nenhum momento algum, não conseguiu nem, pô, já que não vamos ganhar, vamos pelo menos não ser humilhados. O que acaba acontecendo nos minutos finais é isso. O time da Inter tá completamente perdido. Se pudesse desistir ali e sair de campo, sairia, se tivesse essa opção do futebol. E o PSG também no auge de confiança e o gol logo no começo, acho que só fez eles terem a sensação que o título era deles. E o que se viu foi uma completa dominância, a Inter não teve chance nenhuma. Nenhuma. O máximo que a Inter teve foi ali no primeiro tempo a cabeçada do Thuram, que poderia ser o 2-1. Mas foi só isso, uma bola parada. De resto, o Inter não conseguiu ter respostas ao PSG, ter alternativas. E do ponto de vista tático, a estratégia de jogo do Luiz Henrique foi muito bem feita, conseguiu ter superioridade sobre a Inter. Também que a Inter tinha uma linha de 5 na defesa, só que no meio campo a superioridade era do PSG, né? Esse 5-3-2 da Inter, você tinha três jogadores no meio campo e eles tinham que cobrir um espaço muito grande. O PSG foi muito bem em prender os alas da Inter. Os alas da Inter não conseguiam, por exemplo, subir para diminuir essa diferença. Então, eles estavam ocupados com os atacantes. O Dembélé não ficava fixo, né? Se movimentava bastante, especialmente as costas do meio campo. Então, você tinha ali os três zagueiros da Inter, meio que assim, em que o que a gente faz? A gente sobe e deixa espaço aqui, a gente fica guardando posição, enquanto isso, você tinha ali no meio campo a superioridade. Lautaro e Thuram marcando mais à frente, só que o PSG com uma série em três sempre tinha pelo menos um sobrando ali. Dois zagueiros ou um dos laterais. Então você sempre tinha alguém, ou no momento João Neves recuando. Então você sempre tinha dois zagueiros e um volante, ou até um lateral ali. Então você já tinha uma superioridade ali. E quando vinha pro meio campo, você tinha os três meio-campistas da Inter contra
em vários momentos os dois laterais do PSG, porque Nuno Mendes e Hakimi chegando mais por dentro, tanto que o primeiro gol o Hakimi tá dentro da área como centroavante, mais outro do meio-campista, né? Você tinha Fábio Ruiz, Vitinha, tinha o Dembélé se movimentando, então, cara, você tinha muitos jogadores, uma faixa de campo contra poucos da Inter. E o PSG conseguia rodar a bola facilmente, conseguia encontrar espaço de todos os jeitos, e ia tendo essa superioridade numérica, ia conseguindo ficar com a bola, valorizando a posse e deixando a Inter cada vez mais enrolada. Não conseguia pressionar a saída do PSG, não conseguia diminuir o espaço nesse primeiro passe. Depois do meio campo você tinha sempre superioridade, os meio campistas estavam sempre correndo de um lado para o outro, já é um meio campo que não tem aquela super capacidade. O Barella normalmente subia para tentar se encostar com o Lautaro e o Thuram, e isso deixava ainda mais exposto o Tchalanoglu e o Mkhitaryan. Então era um cenário que o PSG tinha muita superioridade e sabia usar isso muito bem. E cara, aí é o meio campo, né? O meio campo do PSG jogando muita bola. Você tinha os laterais com bastante espaço para subir, mas assim, a partida que fez o Vitinha foi espetacular, né? Que jogo, botou a partida embaixo do braço. O time inteiro do PSG fez uma grande final, né? Porque você pegar a organização defensiva, você tinha uma saída inteligente, às vezes com o João Neves junto com os dois zagueiros, os laterais, muitas vezes, em momentos atacando mais por dentro. E você tinha Fabio Ruiz e Vitinha com liberdade para chegar até a frente. E uma coisa legal desse time do Luiz Henrique é a liberdade de movimentação. Não é um time preso dentro dos movimentos. Você tem bastante troca de posições. Isso ajuda a cumprir isso para quem está defendendo. É uma beleza. Porque o Kvaratskhelia geralmente ele fica um pouco mais na esquerda, mas o Desiré Doué com muita liberdade para se movimentar. Tanto que o lance do primeiro gol é ele que começa com mais pela direita, aparecendo pelo dentro, né? Atacando ali a área por dentro, né? Entrando na área e cruzando para um Hakimi totalmente livre, lateral aparecendo como centroavante praticamente. O Dembélé também, muita liberdade para cair, para se aproximar dos lados de campo, para explorar esse espaço nas costas da linha de defesa, não ficar restrito a ficar só ali, né, no comando do ataque, sem participar tanto do jogo. Como disse, os laterais, bastante movimentação, ou seja, atacando esse espaço por fora, mas principalmente vindo por dentro, vindo como meio-campistas. E, claro, Fabio Ruiz e Vitinha em todos os cantos, especialmente o Vitinha, é uma final espetacular, né? Botou a decisão embaixo do braço, controlou o jogo com a bola nos pés, aproveitando muito dessa questão da superioridade do PSG. Em vários momentos era ele quem conseguia sobrar também pela inteligência dele. E é isso, comandando o jogo. A bola sempre passando bastante pelos pés deles. E cara, você dá uma liberdade para ele, aí é fatal. Aí é complicado. E a Inter não tinha resposta para isso. Até porque quando a Inter tinha a bola, o PSG também executou muito bem sua estratégia, uma marcação-pressão sufocante, especialmente no começo do jogo. E a Inter tem uma das suas melhores qualidades, justamente essa capacidade de saída de bola, de sair da pressão. Muito também de trocas de posições, só que isso não funcionou. O PSG pressionava bastante, deixava a saída da Inter muito desconfortável. Vale destacar o Dembélé, porque o quanto que o Dembélé conseguiu pressionar e atrapalhar, especialmente as saídas do Sommer, foi muito importante nisso. Porque pegar a última final do Champions contra o City, um diferencial da Inter era justamente conseguir ter uma saída limpa, especialmente com o Onaná, que tinha qualidade para isso. O Sommer não conseguiu ter isso, porque ele não tinha tempo para escolher um passe, até porque você tinha um Dembélé pressionando muito bem, sem contar os outros. O trio de meio campo, nesse sentido, os três marcam muito, os três pressionam bastante. E é um time que joga em linha alta, até pela característica de ter zagueiros rápidos, isso é muito importante. É, então a Inter só sobrava bola longa, tentar bola longa pro Thuram, pro Lautaro. E os dois foram muito bem marcados pelo Marquinhos, e especialmente o William Pacho. Que partida espetacular fez o equatoriano, principalmente nos duelos individuais, até contra o Thuram. Um grande final, uma grande final mesmo. Foi muito importante assim para o PSG conseguir ganhar, especialmente no primeiro tempo, para conseguir fazer essa pressão. A Inter não ter saída, porque buscava a bola longa no Chuan, algo que ele faz bem. Até conseguiu ganhar uma ou outra, mas no geral o Pátio duelou muito bem. Levou a melhor várias vezes nesse sentido. Isso foi muito importante, porque a Inter não tinha saída, não conseguia sair tocando de trás, em poucos momentos conseguia se dar certo, não conseguia fazer aquelas trocas de posições que geralmente faz. E quando tentava a bola longa, ainda assim também não tinha tanto sucesso assim, como em outros momentos. Então uma Inter que ficou meio que sem saída, só ficou à mercê da pressão do PSG. Também porque alguns jogadores tiveram uma partida bem infeliz, o de Marco foi um jogo horroroso, acho que foi o pior jogo que eu já vi dele. É, então isso também dificultou bastante ainda. O PSG conseguiu também bloquear muito essas jogadas do Dumfries, essas jogadas
com os alas atacando. A Inter não conseguiu fazer muito isso. E é o que é um diferencial importante desse time. E o Inzaghi também não teve resposta. No primeiro tempo ele não conseguiu ter uma resposta nem no primeiro nem no início do segundo ao que estava acontecendo, ao que o jogo pedia, a superioridade do PSG para tentar pelo menos equilibrar e competir mais. A gente vai para o segundo tempo, o primeiro tempo que foi 2-0 com a impressão que poderia ter sido mais, a gente vai para o segundo tempo a Inter tentando no meio de uma bafa, tentando criar uma pressão, e o PSG já aproveitando os contragolpes, sem precisar subir tanta marcação assim como fez na primeira etapa, só em alguns momentos específicos, e sabendo que ia ter mais espaço. E o time da Inter se expôs muito mais, e assim, quando você se expõe com um time que tem um ataque tão rápido e que consegue sair também muito bem da pressão com o PSG, isso é sempre muito arriscado, ainda mais quando você tem um zagueiro que não quer mais lento como a Cherby. E o PSG soube explorar muito isso. As mudanças que a Inter foi fazendo foi deixando o time mais desprotegido, mais aberto, e o PSG foi explorando cada parte disso. Cada momento que a Inter se expõe um pouco mais, o PSG ia lá e explorava muito bem. E também o descontrole da Inter no final foi um 5-0 que poderia ter sido maior. Um título que é merecido pelo mata-mata que o PSG fez, como o time cresceu demais mata-mata, passou pelo Liverpool com muita autoridade, passou pelo Aston Villa com autoridade, passou pelo Arsenal sendo muito mais efetivo e bem, e chegou na final, fez acho que a atuação mais dominante que a gente já viu na final de Champions, ou pelo menos foi a mais. A que eu tinha visto maior disparidade foi o Barcelona e Manchester de 2011, mas essa eu vou dizer que foi superior até, porque acho que a Inter competiu ainda menos, acho que foi uma sensação que poderia ter sido um placar ainda maior. E tanto que foi a maior goleada em uma final da Liga dos Campeões. Cruel demais para essa equipe da Inter, por todo o trabalho que vem sendo pelo Inzaghi nas últimas 3 temporadas. Um time que não merecia ter esse fim, que esse elenco não merecia ter esse fim, porque pela realidade da Inter financeira, um time que tem limitações financeiras, conseguir montar um elenco capaz de chegar em 2 finais de Champions, ser campeão italiano e tudo mais, é um grande feito. Foi um grande trabalho do Inzaghi, independente dessa final. Mas é um final ruim, né? Pode ser a despedida dele, uma despedida bem negativa nesse sentido. É uma marca que esse time não merecia. E o PSG é aquilo. Um grande trabalho do Luiz Henrique, conquistando novamente a Europa depois de 10 anos. A cena ali no final do jogo com a filha, a bandeirão que a torcida do PSG estica com a filha dele é maravilhosa, é realmente muito emocionante. E a torcida do PSG tem um show também, não basta o time ganhar dentro de campo, também ganhou nas arquibancadas, mesmo segundo o relato sendo minoria em relação à torcida da Inter. E é isso. Finalmente a espera do PSG chegou ao fim e chegou jogando bola. Chegou sendo um time muito agradável de se ver. E mais do que isso, é uma base de elenco jovem que ainda vai ter mais algumas temporadas para continuar brigando no topo. E agora sem aquela pressão de nunca ter ganhado a Champions. Então é um PSG que, assim, se continuar essas coisas, vai ser um time difícil de lidar, que vai com certeza chegar cada vez mais longe em Liga dos Campeões, porque agora já sentiu o gosto de título, não tem mais a pressão e tem muito, mas muito talento. E que talento! Você tem um trio de ataque com Kvaratskhelia, o Dembélé, a temporada da vida, o Desiré Doué com 19 anos, botando, sendo muito decisivo na final de Champions, não é para poucos. E na qualidade no meio, na defesa, é um PSG que vem para continuar sendo um time forte e dominante pelos próximos anos. Mas é isso, pessoal. Deixe nos comentários sua opinião sobre essa grande final de Champions. E não esqueça também de dar like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.